Boa noite para todos, boa noite para todas. O pessoal já está entrando, nós vamos iniciar agora a nossa atividade do Grupo de Estudos e Pesquisas em Economia Política e Trabalho, o GEPET, da Universidade Federal da Paraíba. Essa atividade é uma continuidade do ciclo de debates que o GEPET vem promovendo, esses debates online que nós, desde o ano passado, já iniciamos, e no mês de maio a gente trouxe algumas atividades também para discutir com todo mundo em geral, não é, sobre o mês de maio, que é o mês dos trabalhadores, o mês das trabalhadoras. É o maio que representa, né, a classe trabalhadora. A gente teve, no começo do mês, uma atividade com a professora Graça Druck e com a professora Inês Estampa, e hoje nós vamos receber um professor e uma professora, a professora Ludmila Abílio, da Unicamp, e o professor Roberto Veras, da UFPB e da UFCG. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a essa live. E para iniciar o nosso debate, vou apresentar o professor e a professora, apresentar aqui também, me apresentar, né? Eu sou Jéssica Juliana, assistente social, sou membro do GEPET, venho também desenvolvendo estudos e pesquisas no campo, né, do trabalho, das plataformas virtuais, trabalho digital. Também venho estudando, não é, com o professor Roberto Veras no programa de pós-graduação sobre esses temas, trabalho digital, capitalismo contemporâneo. E aqui, né, temos também Fabiana, que eu vou pedir para se apresentar para vocês. Olá, boa noite a todos e todas. Queria inicialmente saudar, sejam todos bem-vindos, todos alunos, professores, pesquisadores, trabalhadores, de uma forma geral, que estejam nos assistindo, me chamo Fabiana, como Jéssica já me apresentou, sou professora na área de serviço social e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Economia Política e Trabalho, o GEPET, que é um grupo vinculado à pós-graduação em serviço social da UFPB, e atualmente também doutoranda em sociologia, venho desenvolvendo alguns estudos voltados para a discussão do trabalho, informalidade. A princípio é isso. Ju vai apresentar agora o currículo dos professores, apresentar um pouco dos professores, e posteriormente eu vou fazer uma outra aula. Ok. Pronto, a professora Ludmila Abílio, quero antes dizer que as informações que eu colhi é um breve resumo, porque os professores têm um currículo extenso, imenso, que vocês também podem estar conhecendo. E se eu esquecer alguma informação que vocês julguem relevante, vocês podem colocar na fala também. Então, a professora Ludmila Abílio, ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, ela desenvolve estudos sobre uberização do trabalho, as novas formas de gestão, organização e controle do trabalho, as relações entre exploração do trabalho, financiarização e acumulação capitalista, e estudos do desenvolvimento, exploração, acumulação capitalista na periferia e as relações entre trabalho e consumo no capitalismo contemporâneo. Ela também é professora do CESIT e tem pesquisas relacionadas no campo da uberização do trabalho, com foco nos motofretistas da cidade de São Paulo, além de ser autora de um livro super premiado, que é bem conhecido, né, que é o livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos. E o professor Roberto Veras, ele é doutor em Sociologia pela USP, professor
do Departamento de Ciências Sociais da UFPB e da UFCG também, e ele atua nos temas da sociologia do trabalho e as suas interfaces com a sociologia política e a sociologia econômica. Tem pesquisas, publicações, orientações, participações em eventos, concentrando temas como relações de trabalho, as formas de regulação do trabalho, informalidade, sindicalismo, contestação social, qualificação profissional, políticas públicas de trabalho, emprego e renda, economia solidária, diálogo social, cidadania, entre outros temas. Além de ser um co-editor e membro de conselhos científicos de várias revistas científicas também. Então, o nosso debate hoje, ele vai se pautar nos estudos, vai se pautar no tema trabalho e informalidade no capitalismo de plataformas, e para isso nós vamos convidar o professor e a professora para, junto conosco, fazer esse debate, e que vocês também vão poder debater conosco através aqui do chat. E aí eu vou convidar agora a professora Fabiana para introduzir o tema, e logo em seguida a gente começa com a professora Ludmila Bilho. Bom, inicialmente eu queria ratificar, na verdade, os agradecimentos aos professores Roberto Veras, professora Ludmila Bilho, né, pelo pronto aceite, né, dizer que para nós é uma grande honra do grupo, né, estar recebendo vocês, dialogando sobre o trabalho informal, vocês que são para nós referências nos estudos sobre trabalho. Acho que temos alguns membros do grupo, né, que vem investigando essa temática da informalidade, e vocês, sem dúvida, têm sido referências importantes para nós, né. Queria destacar também a importância, não só para o GPET, mas eu acho que para o debate sobre informalidade, né, a nível do Brasil, para além do Brasil, inclusive. Um destaque que eu quero dar é em relação ao debate, né, e os estudos que vocês vêm desenvolvendo também, né, tanto o professor Roberto quanto a professora Ludmila, que tem também alcançado os segmentos da classe trabalhadora, aos trabalhadores informais, né. Então, a Ludmila vem participando de alguns debates, né, e que vem também alcançando alguns segmentos de trabalhadores de plataforma, e a gente considera, nós do GPET, uma função importante da pesquisa, né, que a pesquisa, os estudos teóricos, a produção científica, ela possa extrapolar a dimensão acadêmica e também alcançar esses trabalhadores, e é um pouco do que ela vem, né, junto com o professor Roberto, também junto do grupo LAEPT, né, e o CESIT também fazendo esse diálogo, né. Então, para nós é uma imensa honra estar recebendo vocês para dialogar conosco. E também o professor Roberto, né, onde nós vimos também dialogando na disciplina de tópicos especiais em trabalho digital, na disciplina doutorado, que temos muito aprendido, né, com o professor Roberto também nessa discussão do capitalismo de plataformas, né, ou a função que a tecnologia, na verdade, assume no processo de potencialização do trabalho informal. Então, além disso, gostaríamos também de reforçar, né, o nosso posicionamento, né, em defesa do Dia Nacional de Luta pela Educação, né, hoje, 19 de maio, né, e destacar nosso posicionamento contra, né, todos os ataques que o governo Bolsonaro vem, e cortes, né, sem precedentes na história, né, nas universidades públicas, né, e que vem aí afetando, né, setores mínimos, enfim, todos os setores da universidade, inclusive também a ciência. Gostaríamos também de dar destaque, né, à luta dos trabalhadores na Colômbia, né, a greve hoje dos trabalhadores metroviários em São Paulo, e também solidarizarmos com o povo palestino. Feita essa menção, né, eu queria, de forma breve também, justificar a escolha do tema, né, porque que a gente resolveu construir uma atividade com o tema da informalidade, e começar lamentando, né, os 439 mil pessoas, trabalhadores, né, que foram mortos pelo Covid no Brasil, né, e, inclusive, pensarmos que esse número também vai revelar, se a gente for parar para pensar a situação socioocupacional desses trabalhadores, certamente a gente vai encontrar o elemento da informalidade presente, né, tendo em vista que é um segmento de trabalhadores que não pararam nessa pandemia, que não estiveram em casa, né, muito pelo contrário, são trabalhadores que, na verdade,
é um trabalho que foi essencial e continua sendo essencial para que os serviços cheguem à população. Então, são trabalhadores que estiveram e estão, né, aí expostos ao vírus, enfim, nesse processo e nessa crise, né, que vem sendo agravada pelo Covid no Brasil e no mundo. Então, feito isso, eu queria também explicar um pouquinho a metodologia de exposição dos professores, né, destacar que os professores terão de 30 a 40 minutos para fazer a exposição, né, eu vou estar mediando o debate. Pedimos também que quem tiver alguma reflexão, alguma contribuição, podem se colocar via chat. Posteriormente, nós vamos abrir para as inscrições e para o debate. Agradeço, desejo a todos um bom debate, uma boa atividade, e sejam todos bem-vindos mais uma vez, todos e todas. Então, a gente inicia o nosso debate de hoje com a professora Ludmila, que eu já convido aqui à live, não é? Em outros momentos estaríamos convidando-a para a mesa. Oi, professora Ludmila. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Roberto, que agora eu não estou visualizando aqui. Eu queria muito agradecer a vocês pelo convite. Não sei, está me dando um eco aqui, não sei se é meu, se vocês estão ouvindo. Bom, espero que seja só eu que estou ouvindo aqui. Eu queria muito agradecer, então, a Fabiana pelo convite, a professora Cláudia Gomes, né, está aqui junto ao GPET hoje, está junto ao professor Roberto Veras, professor que eu tenho a maior admiração, né, e pensando nessas questões hoje que envolvem uma série de desafios para nós, né, sobre a compreensão do capitalismo contemporâneo, das formas de exploração contemporâneas. E o que eu venho tentando muito fazer com essa definição de uberização, com toda a pesquisa empírica, com os motoboys e outras pesquisas que vão contribuindo coletivamente com a construção de um conhecimento, né, é tentar aterrissar esses desafios e construir perspectivas a partir da periferia, né, e nisso o trabalho informal sempre foi, né, uma questão estrutural e que desafia todo o pensamento social brasileiro, né, a compreensão da informalidade, a compreensão do lugar que os trabalhadores informais ocupam no desenvolvimento capitalista, na acumulação, né, as teorias da marginalidade, as críticas à marginalidade, quer dizer, essas questões nunca saíram de cena, né, vão meio que perseguindo a gente até hoje, né, nos desafios de como a gente compreende a informalidade e o lugar que ela ocupa, né, não como algo residual ou à margem, né, mas como algo central. E talvez, nesse sentido, a uberização tenha uma potência, né, porque, infelizmente, ela confirma para a gente algo que está se confirmando por diversos eventos, diversos processos, né, por exemplo, a reforma trabalhista também é uma confirmação disso para a gente, né, de que, na minha perspectiva, a informalidade nunca foi exceção, nunca esteve à margem, né, mas hoje, mais do que nunca, fica difícil, né, a gente associar a informalidade à exceção, quer dizer, o que parece que está se desenhando de forma cada vez mais forte no mundo do trabalho, é que a informalidade é a regra, né, e nós estamos vendo processos de informalização do próprio trabalho formal, quer dizer, a categoria de trabalho formal, né, cada vez mais ela vai, parece que esmorecendo, né, e incorporando os elementos que, na verdade, são constitutivos da informalidade, né, inclusive o atual presidente da República, acho que muitas pessoas têm familiaridade com isso, né, quando ele se elege, logo após, acho que ele toma posse, não me lembro bem em que momento ele fala isso, né, mas ele fala com todas as letras, né, que o futuro do mundo do trabalho é o trabalho informal, né, onde nós temos que mirar para entender as regulações do trabalho é o trabalho informal. E isso não é uma bravata, né? De fato, ele está nomeando, né, processos que estão em curso aí há décadas, né? Que fazem a gente olhar para a informalidade
com uma centralidade quase que inquestionável, né? Então, nesse sentido, eu venho trabalhando muito com essa categoria de uberização, né, pensando que ela envolve o que a gente pode chamar de um processo de informalização, né? Eu venho usando esse termo no meio de um diálogo com a professora Maria Cristina Cacciamali, né, que ela vai falar já um bom tempo atrás, né, sobre o processo de informalidade. E eu acho que a gente pode pensar em termos de um processo de informalização, né, que se refere não apenas à condição dos trabalhadores, que vai se expandindo como uma condição de trabalhadores informais, né? Então, por exemplo, se a gente olhar os motoboys, o que aconteceu com o trabalho dos motoboys em São Paulo, né? Os motoboys estavam num processo de formalização, que também não há dados precisos, então a gente não tem muito como dizer qual que era a proporção de motoboys formalizados ou não, que correu junto, né, com o processo de terceirização. Então, a terceirização desse trabalho expandiu absurdamente essa categoria, né, isso lá nos anos 90, com o desenvolvimento tecnológico, a questão do celular, por exemplo, vai reconfigurar totalmente a logística, o tempo, a forma de distribuição desses trabalhadores, né? Então, eu converso com um motoboy de 60 anos, isso antes da própria uberização, né, antes das plataformas, e ele é motoboy há 30 anos. Ele falou, olha, quando eu comecei a ser motoboy, eu nem chamava motoboy, eu era um mensageiro de entregas, né, e eu andava com um saco de fichas telefônicas no bolso, e conforme eu fazia uma entrega, eu tinha que achar para a moto, achar um orelhão, a moto nem era dele, né, para a gente ver os processos que vão se materializando na figura de um trabalhador, né. Então, ele tinha um emprego formal, ele era diretamente contratado por uma empresa, ele pegava o ônibus, ia para a empresa, a moto era da empresa, ele tinha a carteira assinada, trabalhava o dia inteiro na empresa, deixava a moto, voltava para casa, né? Aí vem as terceirizações, já os instrumentos de trabalho e a manutenção, a responsabilização por esses instrumentos já é transferida para o motoboy, né? Então, aí surgem as empresas, vão se expandindo as empresas terceirizadas, né? As delivery express, aí tudo que é express para todo lado, né? De diferentes tamanhos, desde pequenas empresas de esquina, que tem lá 5, 10 motoboys, até enormes empresas de 200, 300, né, centenas de motoboys que prestam serviços para hospitais, para o serviço público, cartórios, etc. Bom, e aí, com o celular, tudo isso vai se reconfigurando, o tempo, a forma de distribuição desse trabalho, etc., né? E aí a gente chega nessa entrada das plataformas digitais, né? E como isso vai reconfigurar todo esse trabalho. Mas então, quando a gente olha para o trabalho dos motoboys, a gente vê esse processo de informalização, quer dizer, eram profissionais que estavam passando junto, veja como a precarização, ela não é simplesmente associada à informalidade, né, óbvio. Então, o processo de formalização corria junto com a expansão dessa profissão, enquanto uma profissão já terceirizada, que praticamente nasce e se expande, né, enquanto tal, já terceirizada, né. E esses trabalhadores estavam num processo de formalização, né? E isso, quando eu fui pesquisar os motoboys, isso já envolvia uma série de precariedades, de riscos, né, de custos, de formas de exploração que estavam ali sendo constituídas por dentro da categoria de trabalho formal, inclusive, né? Bom, aí a gente fala num processo de informalização, né? O que a gente está pensando? A gente está pensando que hoje, 6 anos após a entrada das empresas de plataforma, eu gosto de chamar de empresa aplicativo, né? Tem vários termos aí sendo utilizados. Eu gosto porque eu acho que a gente não perde de vista nunca que são empresas, né? Então, a gente não está falando da plataforma, a gente está falando da empresa que detém, ou às vezes nem detém, controla, também terceiriza a plataforma, né?
E o aplicativo, por quê? Porque é a forma imediata que ele aparece, né? Então, a empresa aparece para nós e para o próprio trabalhador como um aplicativo, né? Então, eu uso esse termo, mas na maioria das vezes aí a gente vê o uso do termo empresas de plataforma, né? Ou mesmo plataformas digitais, o que é um pouco perigoso, porque a gente pode enfocar demais na tecnologia e esquecer um pouco que a gente está falando do capital e a forma que ele está se organizando, né? Mas com a entrada dessas empresas, elas têm o quê? Uma atitude monopolística. Então, quando a gente pensar em uberização, a gente tem que olhar para o lado do trabalho e olhar para as formas de ação das empresas, né? São empresas que entram no mercado, já nascem financiarizadas, com um novo formato, etc., né? Mas que adentram o mercado já tendo uma atitude, práticas voltadas à oligopolização dos setores em que elas atuam. E o trabalho dos motoboys é muito emblemático para a gente ver esse processo, né? Então, em poucos anos, essas empresas terceirizadas aí desapareceram, quebraram, né? Algumas poucas grandes conseguem sobreviver, né? Mas é numa concorrência quase impossível delas se manterem. Muitas são incorporadas, então o iFood, etc., isso é uma coisa difícil da gente entender, passam de alguma maneira a incorporar essas empresas numa categoria que a gente chama de, que a iFood chama de operador logístico, por exemplo, né? Então, nesse processo, passado alguns anos, o que você tem de fato como resultado da uberização? É um enorme processo de informalização, né? Em que sentido? Você tem hoje uma multidão, né, de centenas de milhares de trabalhadores que vivem na condição de trabalhadores informais, né? E que, entretanto, têm seu trabalho controlado, gerenciado e remunerado, né, por 4, 5, 6 empresas que passam a monopolizar esse setor no país todo, né? Então, isso é um processo de informalização que o primeiro aspecto dele é isso. Você elimina as possibilidades de formalização, né, e vai gerando um exército gigantesco de trabalhadores informais, né, que, entretanto, estão sendo controlados de forma altamente centralizada, né? Talvez essa é uma grande novidade da uberização, né? Que ela, ao mesmo tempo que informaliza, ela centraliza, ela concentra o controle, né? E, ao mesmo tempo, dispersa o trabalho. Eu gosto muito da definição do David Harvey do controle na dispersão, né? Ou não, como que é a centralização na dispersão? Agora me confundi. Acho que é centralização na dispersão, né? Não, desculpa, organização na dispersão. Quer dizer, essa ideia que você dispersa o trabalho, mas centraliza o controle, né? Então, esse é um primeiro elemento dessa ideia de informalização do trabalho. Mas, na verdade, a uberização fala para a gente da informalização num sentido ainda mais amplo, né? E o que está em jogo aí, e que também não começa com as plataformas digitais, na verdade, é um resultado de décadas de transformações do trabalho, né? Que trata de uma informalização dos próprios mecanismos e formas de gerenciamento e controle do trabalho, né? Então, o que está em jogo aí? Está em jogo uma perda de formas contratualmente estabelecidas, de formas socialmente estáveis e reconhecíveis dos mecanismos que operam no controle e gerenciamento do trabalho, né? Isso não se inicia com a uberização. Por exemplo, nós todos aqui em home office agora compreendemos perfeitamente, né, o que é essa informalização. Quer dizer, você não tem nenhum controle formal, materializado, sobre o seu tempo de trabalho, né? As regras da distribuição do seu trabalho não estão claras, né? O que não quer dizer que o seu trabalho não seja controlado ou gerenciado, né? Então, o home office, ele é uma categoria que vai materializar muito fortemente para a gente esse processo de informalização,
né? Porque você elimina o local de trabalho, você elimina a determinação sobre a jornada de trabalho, né? Você elimina a figura física de um gerente que controla o trabalho, você transfere para o trabalhador, né, o gerenciamento do seu próprio tempo por mecanismos de controle que estão cada vez mais informalizados. Então, eu trabalho por metas, né? É você gerenciando o seu tempo de trabalho, mas trabalhando cada vez mais, mas de formas não contabilizadas, aí se desfazendo a ideia de hora extra, vira banco de horas, aí de repente não tem nem essa contabilização, se você trabalhou de noite, se você trabalhou no final de semana, né? Essas distinções entre o que era tempo livre, o que não é, tudo isso vai se tornando potencial tempo de trabalho, né? Então, isso tem a ver com esse processo de informalização, quer dizer, não é que não há controle, talvez há um controle mais onipresente, até por ele ser menos localizável, né? E a gente vai ter que fazer toda essa discussão das formas de subjetivação, de como a gente vai internalizando esses próprios controles, como nós somos excelentes gerentes de nós mesmos, né? Como o próprio trabalhador se torna um veículo da própria intensificação do seu trabalho, da extensão do tempo de trabalho, né? Então, a uberização, ela ajuda um pouco a gente a pensar na informalidade, talvez num sentido ainda mais amplo, né? É uma perda de forma sobre as próprias regras que regem o trabalho. Aí, quando você olha para um trabalhador uberizado, você vê até onde essa informalização chegou, né? Então, um trabalhador uberizado, um motoboy, ele inicia o dia sem saber, né? Essa é a realidade de um trabalhador uberizado, né? Ele inicia o dia sem saber quanto que ele vai ter que trabalhar para receber aquele valor necessário que garante a sobrevivência dele, né? Então, ele não sabe quais são as regras da distribuição do trabalho, ele não sabe nem como que o valor do trabalho dele é definido, né? Tem uma variação cotidiana, hora a hora, lá, do valor desse trabalho, ele não sabe das regras, como que ele é ranqueado, avaliado, etc., né? Então, do que a gente está falando quando a gente está falando disso? Dessa perda de formas estáveis, contratualizadas, claras, de como as regras do trabalho operam, né? Então, a informalização ganha esse sentido mais amplo, né? E, junto com esse processo da informalização, que é algo que está totalmente imbricado nisso, né? A gente tem que olhar para essa consolidação com a uberização, e daí as plataformas digitais têm realmente um papel muito importante, né? Porque elas garantem esse uso mais eficiente possível no tempo e no espaço, né, de centenas de milhares de trabalhadores. Então, o processamento da atividade da multidão, da dinâmica da demanda, né, realmente são muito importantes nessa possibilidade técnica, né, sociotécnica, de você incorporar uma enormidade de informações e gerenciar e programar a forma como essas informações vão sendo utilizadas, né, de forma a garantir o uso mais eficiente da mão de obra no menor custo possível, né? E então, junto com esse processo de informalização imediado por essa coisa que a gente pode chamar de gerenciamento algorítmico, né, a gente vai vendo a consolidação na condição de informal, né, de um trabalhador sob demanda. Então, o que é essa ideia, né? E, de novo, a ideia que a gente tem que ver é que não é simplesmente um trabalhador informal, é uma multidão de trabalhadores informais, subordinadas e controladas a uma empresa, duas empresas, 5, 6 empresas, né? Centenas de milhares de pessoas, né? E na condição de trabalhadores sob demanda. Eu gosto de usar esse termo, né, que o professor Francisco de Oliveira usava no início dos anos 2000, para pensar nas tecnologias da informação, né, que era o trabalhador just in time.
Então, esse trabalhador que passa a ser usado como um fator de produção, né, de acordo com o tempo e as determinações da demanda, que não, também temos que ter um cuidado com essa definição, né, porque senão a gente compra a ideia de que demanda e oferta funcionam automaticamente num equilíbrio natural, né? Quem está mapeando, definindo, determinando como é a dinâmica da demanda são as empresas, né? A gente pode dizer que as empresas hoje vão também materializar o que seria essa mão invisível, né? Tão famosa na explicação do que como os mercados operam, né? Então, as empresas são a mão invisível do mercado, né? E elas regulam e definem o tempo todo o funcionamento da oferta e da demanda, as regras, o contingente de trabalhadores, o valor, a variação, né? As regras sobre a própria forma como a demanda vai se estruturando. Então, por exemplo, a gente precisava estudar isso mais, por sinal, se tiver pessoas em busca de um objeto de pesquisa, né, a gente tem que parar um pouco de olhar só para os entregadores e olhar para os restaurantes. As formas, hoje, de subordinação dos restaurantes ao iFood, por exemplo, né, e a todas essas outras empresas que estão operando com entrega. Quer dizer, o iFood não é uma mediadora entre você e o restaurante, já virou outra coisa. O restaurante também está subordinado ao iFood, né? Eu vi uma pesquisa sobre isso, que foi uma reportagem da BBC, que até vale a pena procurar, porque é muito interessante, né? As formas de que o iFood vai pautando o valor do trabalho, do que é do serviço oferecido, as regras, o tempo das coisas, né? Então, essa subordinação não está simplesmente restrita a esses trabalhadores aí da ponta, tem mais coisa acontecendo aí nesse meio que a gente precisa entender, né? Não só com a comida, como outros setores que estão aí soberizando. Mas então a gente estava falando da questão desse trabalhador sob demanda, né? Então, o que é isso? Você passa a ter centenas de milhares de trabalhadores que estão disponíveis. Então, por exemplo, um motoboy, hoje ele não tem mais para onde correr, a não ser que ele desista de ser motoboy. Mas se ele quiser ser motoboy, ou ele adere a esses aplicativos, ou ele vai trabalhar informalmente como entregador de uma pizzaria, ou vai conseguir eventualmente um emprego fixo de entregador em algum lugar, mas se não, ele tem que aderir a essas poucas empresas, né? E ele passa a estar inteiramente disponível ao trabalho, né? E só utilizado quando necessário. Então, a gente sabe como que é a vida, né? Do motorista da Uber, de um entregador, quer dizer, o cara inicia o dia, ele sabe, ele trabalha por meta. Aí a gente fala, ele acha que é chefe de si. Não, não é bem isso, né? Ele sabe que ele precisa ganhar tanto por dia para sobreviver, né? E aí ele fica de acordo com as determinações do aplicativo, criando as suas próprias estratégias numa relação, né, que de forma alguma é um diálogo, né, uma relação despótica entre ele e a empresa, né, mas ele vai de acordo com as regras, adequando e criando estratégias e meios e mecanismos, etc., para garantir ganhar aquele mínimo necessário que garanta a sua sobrevivência, né? E aí você vai ter o trabalhador que trabalha 18 horas, porque esse mínimo para ele não é o mesmo do outro cara que trabalha 12, mas está disposto a ganhar menos, quer dizer, aí é muito flexível essa determinação do que é esse valor necessário, né? Mas são trabalhadores que passam a estar disponíveis, né, e vão sendo utilizados de acordo com as determinações das empresas, né? Então, essa é a condição de um trabalhador just in time. E aí, vejam que interessante, né? Porque esse trabalhador just in time, em alguma medida, ele já foi legalizado por dentro da reforma trabalhista, né? Eu até sempre me coloco nesse sentido, quando a gente defende o reconhecimento do vínculo de emprego dos trabalhadores uberizados, isso tem uma importância política e para a sobrevivência dos trabalhadores gigantesca, mas a gente não pode,
né? Senão a gente banaliza a nossa própria crítica, perder de vista que já é parte do trabalho formal o trabalho intermitente, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para daqui a pouco, forma Vitória, o reconhecimento de vínculo, e temos aí 1 milhão de trabalhadores intermitentes, né? Que vão ser estatisticamente contabilizados como trabalhadores formais, né? Mas vão viver como trabalhadores sob demanda, que não tem nenhuma garantia sobre sua remuneração, né? Além do valor mínimo da hora, do salário mínimo, né? Então, isso não garante o quanto o trabalhador ganha por dia de trabalho, e o que é mais perverso ainda, não garante quantas horas esse trabalhador tem que trabalhar para garantir esse mínimo, né? Então, o que a gente vê hoje é isso: o trabalhador define a meta e ele vai trabalhar quantas horas forem necessárias. Então, o trabalhador não pensa mais em tempo de trabalho, ele pensa no valor necessário para ele ganhar. E esse tempo de trabalho é totalmente instável, indeterminado e informalizado, né? Se a gente comprar essa ideia desse sentido da informalização. Então, acho que esses são 2 elementos centrais: esse processo de informalização e essa consolidação do trabalhador como trabalhador sob demanda. No meio disso tudo, tem essa complicação, né, que é essa transferência de gerenciamento do trabalho para o próprio trabalhador, né, que aí vai fazer a gente incorrer nesse risco enorme de chamar o cara de empreendedor de si, né, de também achar que esse cara se vê como um patrão de si mesmo, né. Na verdade, o que está em jogo aí é o quê? São décadas de transformações nas formas de gerenciamento e controle do trabalho que foram transferindo para o trabalhador o gerenciamento sobre parte do trabalho, né? Só que é um gerenciamento inteiramente subordinado, né? Eu venho tentando fazer isso. Em vez de falar, quando eu comecei a escrever sobre uberização, eu falava que o trabalhador virava um nano empresário de si, nano empreendedor de si. E aí, com o tempo, eu fui pensando, a gente não pode mais, nós mesmos temos que nos livrar desse termo, né? A gente tem que construir outros caminhos para análise, porque se a gente continuar chamando esse cara de empreendedor de si, nós estamos comprando, né, essa ideia do empreendedorismo. E daí propõe esse deslocamento para esse tema. A gente poderia inventar vários outros nomes possíveis, né? Mas de um autogerente de si, subordinado. Não é um autogerente de si, não, um autogerente subordinado, né? Então, é um cara que se gerencia, ele não está gerenciando ninguém, ele gerencia ele próprio, né? De forma inteiramente subordinada. O que envolve esse gerenciamento? Envolve as definições sobre que hora que eu vou trabalhar, que hora eu vou parar de trabalhar, que dias da semana eu vou trabalhar, que local eu vou trabalhar, eu vou comprar um carro, eu vou financiar, eu vou pegar a bicicleta do meu vizinho, eu vou abrir uma conta no nome de não sei quem, porque eu estou com a ficha suja, o que eu vou fazer? Tudo isso é parte desse autogerenciamento, né? Eu vou financiar o carro. Quantos motoristas Uber, eu sei que todo mundo aqui faz trabalho de campo, né? Quando pega um Uber, quantas vezes você já não ouviu um motorista dizer para você que está trabalhando para pagar o financiamento do carro, né? O que dá um nó na nossa cabeça, porque é quase como se ele estivesse trabalhando de graça, né? Porque ele tá deixa eu ver aqui que me falaram 10 minutos e eu não vi, já faz uns 5, então eu vou acelerar aqui. Ele está praticamente quase pagando para trabalhar, porque ele trabalha para pagar o financiamento daquilo que é o instrumento de trabalho dele, que vai se deteriorar, né? Então, quando ele acabar de pagar, aquele instrumento provavelmente já também não é mais um instrumento possível de trabalho. Então, tem esses nós que vão atravessando a nossa compreensão sobre a racionalidade e as estratégias dos trabalhadores, né? Isso é muito complicado. Mas, enfim, esse autogerenciamento, ele envolve isso, né? Uma série de estratégias
que se fazem numa relação permanente e subordinada com as regras do jogo, só que são regras instáveis e informalizadas, né, e que variam o tempo todo. Então, é uma loucura toda essa história, na verdade, né? E o que entra aí com gerenciamento algorítmico, né? Entra o quê? A possibilidade hoje, e aí a gente vai falar em capitalismo de vigilância, vai falar em dataficação, toda essa discussão, né, que ultrapassa o mundo do trabalho, sobre essas formas de extração e processamento de dados, e uso de dados, e a centralidade desses dados para acumulação, né, tudo isso abre um campo aí enorme de debates, de desafios para a teoria marxista, por exemplo, como entender o que é isso, né, mas o que está em jogo aí? A possibilidade de você transformar decisões cotidianas, estratégias cotidianas que envolvem esse autogerenciamento, né, em dados administrados também de forma obscura e cambiante o tempo todo, né, que é aquela ideia de tudo que você fizer ou disser poderá ser usado contra você, né, porque todas essas decisões são incorporadas como parte da gestão do trabalho, né, e devolvidas nas formas de novas regras, de novos mecanismos de avaliação, de novas formas de bonificação, dos elementos que vão impactar na distribuição do trabalho, na precificação do trabalho, né. Então, o gerenciamento algorítmico é essa possibilidade de você mapear individualmente, né, a ação, a produtividade, as estratégias de cada trabalhador e, ao mesmo tempo, o movimento social da multidão. Os algoritmos, eles materializam para nós, né, os modos de vida, as formas como as desigualdades estão sendo produzidas e reproduzidas, né, além de materializarem esses mecanismos inteiramente voltados para a maior exploração e produtividade dos trabalhadores. Então, eu acho que esses são elementos gerais para a gente pensar na uberização do trabalho, né, para a gente pensar na informalidade como algo que nunca esteve fora, sempre esteve no centro, né, mas que agora ganha um novo tipo de visibilidade, né, já não aparece mais como exceção e nem como algo que será superado pela formalização do trabalho, quer dizer, é o contrário, a gente está vendo um processo de informalização do trabalho formal, né, e ao mesmo tempo essas novas formas de controle e gerenciamento do trabalho que vão informalizar o trabalho e informalizar os próprios mecanismos, né? Então, acho que essas são linhas gerais para a gente pensar na uberização, quis trazer aqui os elementos, eu sei que é muita coisa, né? Mas para a gente conversar aí mais com calma depois. Obrigada, Fabiana. Nós agradecemos, professora Ludmila, pela fala, pelas contribuições tão fecundas e cuidadosas em relação a trazer para nós elementos, as mediações, né, para a gente compreender essas formas de trabalho de informalidade, que na verdade são múltiplas, né, e que o capitalismo acaba portador de determinações que na verdade alteram essas relações, é preciso a gente ter bastante clareza, né, de como essas relações se ocultam, sobretudo dentro da perspectiva do capitalismo de plataformas. Então, nós agradecemos, eu estou aqui acompanhando o chat também, temos algumas perguntas já no chat, né, participação de alguns grupos de pesquisa para além do GPET, né, o Praxis, né, o grupo da UFCG, o LAEP também, algumas pessoas da pós-graduação, doutorado em Sociologia também, do LAEP, e temos algumas questões aqui, mas nós agradecemos a sua fala. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Roberto, porque posteriormente a gente abre as inscrições e segue com o debate, tá? Professor Roberto, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana, boa noite. Prazer muito grande, satisfação muito grande estar aqui, participando com vocês, né? Agradecer, em primeiro lugar, a Fabiana, a Jéssica, a Cláudia, o GPET, pelo convite,
né, ressaltar a importância desse tipo de iniciativa, né, uma formulação, né, muito precisa do tema que a gente vai trabalhar aqui, com muita pertinência e tal. É uma sensação muito grande estar aqui com o Ludmila, né, colega com quem a gente já cruza, né, várias atividades aí na REMI, enfim, né, e uma pessoa que tem dado contribuições muito importantes, como ficou demonstrado aí pela fala dele, né, tão bem articulada, tão, né, competente de Ludmila, que tem estudado muito assunto, né. Ludmila tem uma entre várias qualidades, que é de Fabiano usou uma palavra fecundar, eu acho que essa é uma boa palavra, né, ou seja, de gerar o debate, a reflexão, né, e tal. Então, né, sempre traz coisas instigantes para a gente pensar, né, a gente sai sempre pensando depois que conversa com o Ludmila, ou lê seus textos, né. Bom, eu vou começar com uma coisa, porque a Ludmila falou do caso dos motoboys e toda essa evolução e tudo mais, e eu me lembrei de uma live que eu assisti com o Galo, né, que é uma liderança de entregadores muito conhecida no Brasil, né, um movimento chamado Antifas, antifascista e tal. E nessa live ele fala, né, que o mundo mudou e eu não percebi. Pensei que fosse motoboy e me descobri como entregador. Ele tem umas frases de efeito assim muito boas, é uma pessoa que, né, debate e pensa muito, ou seja, muita coisa está acontecendo, tem muita coisa acontecendo. E essas coisas não necessariamente são percebidas nas suas dimensões, no seu alcance, né, inclusive para aqueles que estão diretamente envolvidos a vida inteira no problema, né, nas questões. E nós também que estamos estudando o assunto. Então, assim, há vários caminhos e há várias dimensões a tratar em um tema tão complexo como esse que foi formulado pela equipe que organizou. Né, eu vou aqui seguir um caminho. Eu optei por destacar alguns pontos, tá certo? Eu estou aqui elencando pelo menos 5 pontos. Isso, 5 pontos eu vou destacar para, sem pretensões maiores de exaurir o tema ou coisa que o valha, né? São pontos muito interligados, apenas para articular um pensamento, um raciocínio sobre essa temática geral. Né? Eu vou tratar isso de maneira bem genérica mesmo, tá certo? Ou seja, para produzir um quadro mais amplo possível, e, né, mas de modo que nós não fiquemos nesse patamar, que a gente vá para o concreto. Tá? O primeiro é o seguinte: nós vivemos um contexto de desequilíbrio na correlação de forças entre capital e trabalho. Já faz algum tempo, tá certo? É claro, o capitalismo é caracterizado por uma relação assimétrica e, portanto, né, desigual entre trabalho e capital, mas, claro, o trabalho, ao longo do século XX, em vários países, avançou na sua capacidade de organização, de conquistar, né, direitos, conquistar, né, enfim, né, situações mais favoráveis e tudo mais. O fato é que, nas últimas décadas, dos 70, dos 80 para cá, né, eu estou me referindo em termos mundiais, né, se estabeleceu um desequilíbrio. Esse desequilíbrio coincide com outro movimento muito importante, que é um movimento de aceleração das inovações tecnológicas e organizacionais. Ou seja, o capitalismo tem sido capaz de acelerar num ritmo inimaginável, né, o processo de inovação, seja do ponto de vista mais técnico propriamente, mas também do ponto de vista da organização dos processos de produção e tudo mais. Essa aceleração, ela é motivada, né, por duas razões fundamentais. A primeira é pelo acirramento da concorrência intercapitalista, isso é uma coisa que Marx já trabalhou, tá certo? Assim como a segunda, que é a necessidade que o capitalismo tem de quebrar a resistência dos trabalhadores, porque os trabalhadores, né, digamos, impõem uma resistência, né, efetivamente, na prática, é assim que acontece, né, a esse esforço de dominação e exploração que o capital em geral, né, objetiva. E o capitalismo responde, o capital responde com, entre outras estratégias, com a mudança, com a inovação
e organizacional. Portanto, veja como a tecnologia é orientada politicamente. Né? E essa é uma coisa que a gente queria chamar a atenção. Né? A tecnologia e as inovações técnico-organizacionais não só visa dispensar trabalhadores, economizar trabalho, né? Mas instituir também novas formas de controle sobre os trabalhadores e, dessa maneira, né, colocá-los na defensiva no chão de fábrica, né? Ou seja, na política cotidiana do chão de fábrica. Mas essas inovações também produzem efeito de legitimação, né, dos processos que estão ali se estabelecendo. A tecnologia ela é muito encantadora. Há um fetichismo, do jeito que há um fetichismo da mercadoria, há um fetichismo, é uma expressão do fetichismo da mercadoria, o fetichismo da tecnologia. As pessoas vão para as lojas disputar os últimos lançamentos dos aparelhos mais avançados, tecnológicos, ou seja, tem aquele encantamento, aquele, né, que fecha um pouco, digamos, a nossa visão para, né, o que isso implica, ou seja, o que está implicado do ponto de vista das relações de trabalho, dos processos que estão aí implicados e tudo mais. De modo que não há inovação tecnológica que não seja resultado da intencionalidade política, né? Desde sua concepção, sua inserção na vida produtiva, na vida social, né? E suas implicações, né? No seu uso também, né? Isso sempre vem acompanhada de formas sociais, né? Ou seja, não há tecnologia separada pura, em estado puro, separado, tá certo? Como se fosse algo supra-social. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, ao mesmo tempo em que jamais cessou a resistência dos trabalhadores às investidas, inclusive na forma das novas estratégias técnico-organizacionais, né, por parte do capital, jamais cessou, sempre, digamos, a essas novas investidas se apresentam novas formas de resistência e tudo mais. Essa resistência a esse processo, né, mais ou menos recente de aceleração das inovações tecnologias, elas não têm conseguido estabelecer contrapontos efetivos no nível das transformações, tá certo? Na medida da concentração de poder que vem, digamos, favorecendo ainda mais o capital em desfavor do trabalho. Né? Essas formas de resistência são várias, são múltiplas, elas se apresentam, digamos, na persistência da luta sindical, porque o sindicalismo tem a crise, tem, né, todo o processo de desconstrução, né, de esvaziamento, mas tem uma persistência na luta sindical, nos processos de negociação, nos impulsos da luta direta que acontece no chão de fábrica, e colocando aspas, porque não estou me referindo só às indústrias, né, manufatureiras, mas também, digamos, as empresas do setor de serviço, enfim, as empresas em geral. Assim como também a resistência ocorre nos ensaios que os trabalhadores dos setores não, digamos, tipicamente organizados, né, ou organizáveis, né, desenvolvem. Né? Então, os trabalhadores desempregados, os informais, os trabalhadores que estão, né, digamos, na condição mais, né, desfavorável e tudo mais, também desenvolvem formas de organização. Né? Eu mesmo, por exemplo, fiz um trabalho mais ou menos recente sobre trabalhadores canavieiros. É impressionante a capacidade de organização, de luta, etc. Apesar de todas as derrotas, muitas vitórias. Ou seja, há luta, né, em todos os lugares. Né? Então, apesar dessa diversidade, dessa multiplicidade de formas, dessa persistência, né, que é muito importante, que marca, digamos, né, a evolução, o desenvolvimento do próprio capitalismo, né, como bem observou Boltanski, a relação entre capitalismo e críticas é uma relação dialética muito, né, imbricada e tal. Apesar disso, da persistência da resistência, no máximo, nesse contexto que estou falando, e de modo muito genérico, no máximo, ela tem motivado novas investidas por parte do capital em termos da incorporação de novas estratégias e novos arranjos, né, técnico-organizativos, organizacionais, né, que visam contornar e neutralizar a própria resistência.
ou seja, como reação do próprio capital à resistência dos trabalhadores. Então, processos como a reterritorialização, né, do capital, as empresas em rede, costuradas, articuladas sob processo de subcontratação, a substituição de linhas de montagem por ilhas de produção, as formas diversas de envolvimento do trabalhador, né, de trazer os trabalhadores para se envolver com os objetivos das empresas, as instituições de processos cada vez mais descentralizados e individualizados de negociação, né? Tudo isso são... e é nesse contexto que vai se estabelecer, né, o capitalismo, o assim chamado capitalismo de plataforma, né? Portanto, nessa configuração toda que a gente está aqui tentando fazer um desenho muito geral. Terceiro ponto. As transformações no paradigma produtivo e do trabalho chegou num nível tal que nos põe sob sérias e profundas dúvidas a respeito do que continua e daquilo que implicou em certas rupturas ou mudanças, né, de significado, de sentido, ou seja, mudanças não só, digamos, nas suas formas de manifestação, mas mudanças também nos seus conteúdos e significados. O que continua e o que está mudando profundamente. Então, observar, avaliar e considerar essa dupla situação não tem sido uma tarefa fácil. De maneira mais simplória, alguns, digamos, caem num extremo de achar que, entendeu, tudo é uma continuidade de antes. Ou, no outro extremo, dizer que, né, vivenciamos uma situação completamente nova. E o que a gente tende a achar é que, né, aspectos continuam e outros, né, sofrem descontinuidade. O problema está em avaliar o que em cada situação dessa e como é que uma coisa se combina com a outra, né? Uma questão central nesse debate, nesse problema, se refere ao tema do assalariamento. O assalariamento inicialmente resulta do desenvolvimento da indústria, né, surge aí na indústria, na fábrica, mas nos momentos seguintes se expande para o setor de serviços e até para a agricultura, enfim, envolve o conjunto da sociedade, constituindo aquilo que, né, em vários casos, as sociedades mais desenvolvidas, do ponto de vista do capitalismo, né, podem até ser denominadas, e foram assim chamadas de sociedades salariais, não à toa, né? Outras formas de relações de trabalho, entretanto, jamais deixaram de existir, né? Estou me referindo àquilo que, né, vários categorizaram como pré-capitalistas, ou não propriamente capitalistas, né? Não salariais, né? Mas na medida em que o capitalismo foi se desenvolvendo, sobretudo foi se expandindo para essas regiões antes não, né, digamos, desenvolvidas do ponto de vista do capitalismo, parte dessas formas de trabalho, elas foram sendo convertidas em assalariamento. Ou um semi-assalariamento, alguma coisa híbrida, como aconteceu em muitos casos aqui no Brasil, né? Tivemos situações, e temos ainda, situações muito ilustrativas disso, né? E ainda há formas não salariais, mas integradas, né? Como bem observou Chico de Oliveira, ele lembrou agora, Ludmila, a respeito disso, ou seja, formas não salariais, mas que são ao mesmo tempo integradas, subsumidas, pelo domínio da dinâmica do capital. Há o assalariamento e há o processo de assalariamento com todas essas situações que se criou, de limitações, de avanço num canto e limitações em outras e tudo mais, e constituição de sociedades salariais bem desenvolvidas em uns e outros, semi-salariais, né, e tudo mais. A esse processo de assalariamento se associou por meio das lutas, né, as lutas foram muito importantes nesse sentido, políticas, sociais, né, laborais, tudo mais. Se associou a um processo de constituição dos chamados sistemas de proteção social. Então, todas as formas de direitos laborais e sociais que foram associados ao vínculo, à condição de trabalhador assalariado e tudo mais, né? Isso se estabeleceu por diversos caminhos, com tonalidades, com ênfase diversas, né, em muitos lugares do mundo, nos países mais desenvolvidos, sobretudo. Muitos trabalhadores, contudo,
né, ficaram parcialmente ou totalmente fora desses regimes de proteção social, inclusive assalariados e não assalariados. Aí cabe um parêntese para pensar sobre a questão a noção propriamente de informalidade, né, que vai surgir lá nos anos 70, né, e a OIT, embora não tenha sido, né, a formuladora original, né, se apropriou e usou isso, né, e disseminou pelo mundo todo essa noção, né, ela incorporou vários pontos de vista, e eu diria que, digamos, basicamente, para ser muito, né, simplificar muito, digamos, basicamente, né, duas visões principais se estabeleceram a respeito dela. Uma que tomava aquelas formas de trabalho não assalariadas como sendo expressão, e não protegidas, como sendo expressão da informalidade. O trabalho por conta própria, digamos assim, para simplificar e generalizar. E do outro, aqueles que consideraram não só esses, mas também os assalariados não formalizados, né, com vínculos não formais, não reconhecidos. Então, essa situação se estabeleceu. A partir dos anos 80 e tudo mais, se estabeleceu, né, com muita força, e a restauração produtiva foi um desencadeador no mundo inteiro disso, a partir dos países centrais se projetando para os países periféricos. Nós sofremos isso, os efeitos disso, aqui no Brasil, principalmente a partir do final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Então, aí um processo muito claramente se estabeleceu, né, nesse contexto, que foi o da flexibilização, assim denominada, flexibilização das relações de trabalho. É uma denominação genérica também, né? Associado ao neoliberalismo, a muitos processos, a globalização dos termos em que se deu e tudo mais, né, gerando desemprego, gerando perda de direitos, né, sucessivas, gerando ataque ao sindicalismo, desmobilização, né, esvaziamento de sindicatos, gerando integração subalternizada dos trabalhadores por conta própria às empresas, né, capitalistas, agora organizadas naquele espírito que o Castel, né, formulou das, né, redes e tudo mais, né, tudo isso apontando para que muitos, né, identificaram como sendo, né, uma consequência fundamental disso, o processo de precarização do trabalho ali se estabeleceu, né. Ao mesmo tempo, né, e que isso aconteceu, né, tem toda uma mobilização do ideário, né, empreendedorista e tudo mais, recursos ideológicos que são mobilizados no sentido de, né, justificar o processo de responsabilização crescente dos trabalhadores pela própria gestão, como observou Ludmila, da sua situação, da sua inserção no mercado de trabalho, né? Então, é um processo de desresponsabilização do Estado e dos empregadores, e um processo de responsabilização dos trabalhadores, né, por encontrar as saídas para uma situação de crise, uma crise generalizada do emprego, que todos reconhecem que existe, mas que ninguém assume como sendo, né, uma crise, enfim, gerada por fatores estruturais e, né, processos históricos que estão se estabelecendo no mundo inteiro. Bom, o trabalho por aplicativo, ao que se mostra, né, ilustra, coroa e exacerba essa situação. Aí eu entro no quarto ponto, né, o trabalho por aplicativos, né, ele talvez estejamos diante, né, com esse fenômeno, né, diante de um novo paradigma de produção e de relações de trabalho, né? E daí vem denominações como uberização, né, capitalismo de plataforma e outras, né, sugere isso, né? Então, isso é uma questão muito importante para pensarmos, né? Está na base dessa modalidade de negócio e forma de trabalho não só a negação de direitos, né, a relação reconhecidas como salariais, não só isso, né, que é um processo que
já estava em curso, com a flexibilização e tudo mais, né, com a desregulamentação e tudo mais. Mas também a negação, como uma característica central desta forma de organização, né, socioprodutiva e do trabalho, não só a negação de direitos de assalariados, reconhecidos como tais, mas a negação do caráter salarial dessas relações, como uma questão central, porque isso já existia, já estava lá, né? Várias formas de negação, né? Então, a flexibilização trouxe, né, como uma de suas dinâmicas, a burla dos direitos laborais pela descaracterização, disfarce das relações salariais. Não só, isso é uma coisa que sempre vivemos aqui, sempre tivemos aqui, não só, digamos, nos países da periferia, mas também nos países centrais, como bem observaram estudiosos como o Castells, né? O Alejandro Portes, por exemplo, também, né, trabalhou bastante com essa noção de economia informal, etc., né, fundamentada nesses termos. Ou seja, agora a negação dos vínculos de emprego, né, tornou-se algo central. Né? Essa negação está no âmago, né, do negócio. O negócio não pode sobreviver sem negar o vínculo de emprego. Não à toa, essa questão se tornou uma questão central para parlamentos e cortes no mundo inteiro, discutindo exatamente este ponto, né? Fundamentalmente esse ponto, ou centralmente essa questão. E aí me ocorreram algumas questões, né? Algumas questões para a gente pensar, né? Nós estamos vivendo um processo de desassalariamento, é isso que está acontecendo, ou de negação do reconhecimento do assalariamento e, por extensão, dos direitos laborais, ou seja, aqueles direitos que são direitos sociais vinculados ao vínculo de trabalho, né? Toda essa estrutura que se montou no mundo inteiro, com variações e tudo mais. Como reagir a tal situação? Né? Do ponto de vista dos trabalhadores, como reagir a isso? Reafirmando os vínculos de emprego e, ao mesmo tempo, de direitos laborais, né? Ou seja, toda a carga estaria voltada para isso, ou seja, para fazer com que as empresas reconheçam que os trabalhadores são, na prática, empregados dela, e que ela precisa assumir todo o ônus da relação salarial, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, né, como direitos laborais. Ou é preciso reorientar a luta por direitos, de tal maneira que ela não esteja mais vinculada, não necessariamente, ao vínculo de trabalho, né? Se caminhe, por exemplo, mais na direção, né, de direitos universais, de direitos, né, para todos, né, toda a sociedade, e de modo também que se avance segundo essa segunda opção, na construção de uma perspectiva de trabalho assentada efetivamente em bases, né, nas bases da autonomia e da solidariedade, né, das relações de trabalho. Esse debate está em curso, esse debate está aberto, né? Do ponto de vista do trabalho, se encontra em bases ainda muito embrionárias. Do ponto de vista do capital, né, eles estão avançando por toda parte, no que se refere a isso. Né? Essa uberização não é à toa, assim, essa denominação, porque é um processo que se estabeleceu e que avança, que cresce, que se expande. Né? Uberização. De modo que aquela correlação de forças a que fizemos menção no início, ela continua muito assimétrica, continua muito desigual, né? E continua os trabalhadores, né, sem oferecer resistências no nível de influir sobre os rumos dos acontecimentos ainda, embora
as existências estejam por toda parte. E aí, né, a gente está vendo aqui, inclusive no caso dos entregadores e motoristas de Uber, né, as manifestações próprias deles e tudo mais. E agora me reporto novamente a essa fala de Galo a que me referi ainda no começo. Né? Ele vai dizer, né, que descobriu, que está se apercebendo, que o grande desafio de organizar os entregadores não pode se restringir aos entregadores, particularmente. Ou seja, se isso não for acompanhado de um processo mais amplo de organização dos trabalhadores, né, que altere, de fato, essa correlação de forças, é um jogo muito desigual, um jogo perdido, digamos assim, com muita chance de fracasso. Bom, Ludmila avançou muito nessa discussão do caráter do trabalho, né, do trabalho por aplicativo, né, da natureza dele, como se comporta, as características e tudo mais. Queria só fazer um comentário, né, um comentário muito pontual a respeito disso. Quer dizer, entre várias características, tem uma que eu acho que vale a pena ressaltar como uma das mais interessantes, importantes e que mostra as dificuldades em que os empregadores estão, né, colocados, se refere ao modo como as empresas, né, compram a força de trabalho. E nós estamos falando disso, né? Essa é a questão, né? Há uma apropriação, um uso da força de trabalho, que, digamos, num capitalismo mais convencional, ela é feita na forma da compra direta, tá certo? E no uso do trabalho, né? Ou seja, na apropriação do trabalho resultante dessa força de trabalho. E a força de trabalho, então, ela corresponde ao tempo de trabalho que o trabalhador está submetido à empresa, à jornada de trabalho. Ele compra uma jornada. No caso do entregador, dos entregadores e dos trabalhadores por aplicativo em geral, a empresa, né, todo o ônus da gestão do tempo não usado pelo trabalhador no exercício do trabalho é do trabalhador. E é um ônus imenso, enorme. Porque a gente fala, o trabalhador trabalha 12 horas, trabalha 14 horas, 16 horas. Esse é o tempo que ele está disponível. Eu entrevistei vários entregadores que, digamos, em certas circunstâncias, digamos, passa aí 10 horas à disposição com o aplicativo ligado e faz 2 entregas. Né? A empresa paga pelas 2 entregas, não pelas 12 horas. É incrível isso. Esse ônus é totalmente, digamos, repassado aos trabalhadores. Né? Isso é uma coisa... Né? Ou seja, é um dos aspectos mais perversos dessa negação do caráter salarial da relação. Ou seja, quando a empresa repassa ao trabalhador o ônus, né, de fazer a gestão, como disse Ludmila, né, pelo seu próprio trabalho. Então, ele gere tudo isso, né, e assume todo o ônus, né, por essa situação. É uma coisa realmente dramática. Só para terminar, destacar o último ponto, eu diria que todas essas questões, né, com caráter bem genérico e tal, elas precisam ser repassadas para adquirir um sentido mais concreto, né, tendo em vista as especificidades da realidade brasileira e nordestina, por exemplo, né? Que coloca situações muito mais complexas, digamos, para a gente avaliar, né, quando a gente sai dessa chave mais geral para pensar, né, as coisas de maneira muito mais em termos das suas movimentações gerais no mundo inteiro e tudo mais. Ou seja, quando descemos aqui, né, o processo se complexifica ainda mais, se complexifica muito mais. Então, toda a tradição da informalidade no Brasil, os processos
que ela implicou, os modos, né, de associação da informalidade com a formalidade, ou seja, né, das formas, né, periféricas com as formas centrais, e a importância que isso foi adquirindo, e as mudanças que foi adquirindo com a chamada nova informalidade, e tudo mais, e a entrada em cena da plataforma nesse contexto. Né, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Tem um dos nossos alunos, né, Cleito, que está discutindo, está estudando uberização, lá no Rio Grande do Norte, tentando entender como é que esses processos se estabelecem numa realidade como esta. Né? É um desafio muito grande que requer a mobilização, não só, digamos, de uma reflexão mais geral sobre o tema, mas, né, de pensar mais concretamente em termos dos processos que acontecem em realidades como essa, brasileira, nordestina, paraibana, etc. Né? Ou seja, os desafios são muito grandes para a gente pensar, debater, refletir e produzir, né, novas análises sobre o tema, que é muito instigante. Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira e me coloco agora à disposição para continuar conversando, debatendo. Eu só tive esse, né, objetivo de pontuar algumas questões para reflexão. Muito obrigada, professor Roberto. Nós agradecemos, né, mais uma vez, pelas contribuições importantes, centrais. O debatedor sempre fica numa situação complicada, porque a gente sai anotando 1000 coisas para perguntar, e ao mesmo tempo a gente não pode participar, porque já tem uma fileira de questões e perguntas lá no chat, né, muitos questionamentos dos pesquisadores que estão investigando trabalho, informalidade. E o interessante é que vocês trazem elementos estruturantes, né? A gente acaba captando elementos que se cruzam, que vocês trazem, como o elemento da uberização, da financiarização, né, de como a informalidade se articula com as relações de assalariamento, que é um elemento importante, né? São relações, como o professor Roberto bem colocou, né? São relações que, na verdade, coexistem, né? Esses vínculos que aparecem, às vezes, desprendidos das relações formais, mas que estão relacionadas. E, inclusive, no livro Marchas e Contramarchas, né, professor, o senhor se refere a um elemento que eu utilizei, inclusive, no meu projeto de tese, que é o elemento da formalização das relações informais, né, um processo de formalização dessas relações, né, o Estado não basta somente precarizar, né, desproteger, explorar, né, esses trabalhadores, mas o Estado também se vale, algumas vezes, de mecanismos legais que tendem a formalizar essas relações de informalidade, né, inclusive gerando uma certa, poderia dizer, dificuldade que a gente tem de, às vezes, mensurar a informalidade, né, há uma dificuldade a gente mensurar o que é a informalidade, porque são tantas faces, né, o trabalho por conta própria, os ambulantes, a uberização, né, os entregadores, e são tantas formas diferentes que, às vezes, até a gente tem dificuldade de captar essas estatísticas e, de fato, ter uma ideia, de fato, quem são esses trabalhadores. E, então, assim, eu tenho várias questões aqui, mas eu vou passar um pouquinho a palavra para agradecer mais uma vez as contribuições e reflexões importantíssimas que vocês trouxeram para nós, e passar a palavra para a Juliana ler algumas das questões que chegaram aqui no chat, tá bom? E se der tempo, eu também intervenho no finalzinho. Obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada, Ludmila. Então, né, sem mais delongas, para a gente cumprir direitinho aqui o nosso horário, vou colocar aqui algumas questões que não sei se vocês acompanham também o chat enquanto estão falando também, mas qualquer coisa vocês podem também perguntar, né, caso alguma vocês não tenham entendido direito. Então, a gente teve uma participação muito, muito massiva, não é? Inclusive, já contrapondo o que Fabiana falou, nós, enquanto pesquisadores, a gente acaba mediando os debates e acaba também participando dele, porque a gente também tem questões, né? Então, eu vou colocar uma questão aqui, mas assim, é bem leve, só para a gente enriquecer mesmo o debate com algumas visões, né? Mas nós temos aqui o Ricardo, eu acho que é Van Zeller,
E ele pergunta, é uma pergunta direcionada à Ludmila, né? Professora, como você percebe a uberização relacionada às pessoas com deficiência? Então, ele traz aqui um debate sobre acessibilidade, não é? Temos a Luciene Oliveira. Professora, boa noite. Isso eu estou colocando na ordem em que elas chegaram. Então, a primeira fala foi da Ludmila, então muitas perguntas as pessoas direcionaram. Professora, boa noite. Existe algum banco de dados sobre o trabalho uberizado? A Luciene ainda pergunta, entendendo que as empresas não facilitariam o acesso a tais informações, ela está falando dessas informações sobre o trabalho, né, dos trabalhadores nas empresas, quais seriam os desafios para a pesquisa nesta temática tão importante e atual? Os desafios da pesquisa sobre o trabalho plataformizado, né? Eu perguntei para a Ludmila, mas eu estendo a pergunta para o Roberto também. A gente já vem debatendo um pouco sobre essas questões na disciplina, mas eu queria que vocês assim comentassem, expusessem um pouco sobre as pesquisas empíricas, as pesquisas em campo, que vocês sempre fazem, e tem tantas pesquisas em desenvolvimento, né? Qual que é o perfil preponderante dessas pessoas com quem vocês conversam, com quem vocês dialogam e que vocês veem, né, que nesses trabalhos plataformizados, né? Quem são os entregadores, quem são os motoristas de Uber, enfim. Quais são as assimetrias que vocês percebem entre essas pessoas? E nisso, as assimetrias de sexo, de raça, de geração, o que é que vocês percebem enquanto perfil dessa classe trabalhadora? A Luciene Oliveira pergunta, existem grupos de pesquisa ou estudo sobre a temática que estejam abertos para participação de pesquisadores interessados? Caso existam, poderiam nos indicar? A Patrícia pergunta, professores, na conjuntura do capitalismo de plataformas, como vocês vislumbram as tendências para a educação superior pública no que se refere ao trabalho docente? A professora Cláudia pergunta, professores, a uberização representa um modo particular de acumulação capitalista nesse momento histórico, que pressupõe a destruição econômica e uma forma sistemática de desvalorização da força do trabalho. Gostaria que vocês comentassem sobre essa questão da desvalorização da força de trabalho nesse contexto de uberização. E tem aqui uma recomendação, na verdade é uma recomendação de filme, né? E aí serve para todos e para todas, e vocês também podem comentar, que é o filme Você Não Estava Aqui, de 2019, um excelente filme, que se trata da realidade desse sistema de uberização com o discurso do empreendedorismo, né? E aí não temos mais perguntas por enquanto. Eu acho que a gente pode fazer um comentário. A gente não está aqui querendo exaurir, né, o debate sobre a uberização, mas eu acho que em 10, 15 minutinhos no máximo, vocês podem fazer comentários sobre esses pontos que foram colocados, e aí vocês, no fim da fala, já vão iniciando também as considerações finais. Tá certo? Podemos combinar assim? Pronto, então acho que a gente pode iniciar pela professora Ludmila, e logo em seguida o Roberto já entra também, tá? Jéssica, agradeço aí a todos pelas perguntas muito interessantes, que, na verdade, cada pergunta dessa abriria aqui para muita conversa, né?
E concordo com a Gabriela, viu, começando pelo fim, eu acho que quem não assistiu, eu acho que todos os filmes do Ken Loach sempre vale muito a pena assistir, né, mas o Você Não Estava Aqui, de fato, é um filme que deixa muito evidente, né, o que é a vida de um trabalhador uberizado. E é interessante, porque ele tem um gerente físico, né, e ao mesmo tempo ele é comandado pelo aplicativo. Isso está acontecendo de fato no mundo do trabalho, né? E num contexto em inglês, né? Então, muito interessante. Até o filme que precedeu, que é o do Daniel Blake, né? É uma espécie de continuação esse filme, eu acho, da tragédia mesmo, né? São filmes muito importantes mesmo. Então, eu vou juntar a questão da Jéssica com a do Ricardo, né? A Jéssica perguntou aí do perfil que a gente vê nas pesquisas sobre isso. Eu não sei te falar exatamente sobre a questão, né, de como as pessoas com deficiência estão sendo incorporadas na uberização, mas o que eu queria pensar com você e com a Jéssica é que a uberização, ela é muito interessante por isso, ela é um processo geral, então a gente pode olhar para várias categorias de trabalhadores e enxergar a uberização. Então, por exemplo, eu venho dizendo que os médicos hoje estão uberizados, sem plataforma digital mediando, hein? Então, por exemplo, eu tenho amigos médicos aqui que estão na linha de frente, infectologistas, né? Na linha de frente da pandemia, né? Trabalhando em hospitais aqui, os considerados os melhores hospitais de São Paulo, né? E quando você vai ver, todo o corpo médico desse hospital se tornou PJ, né? E passa a trabalhar de acordo com a demanda do hospital. Então, são trabalhadores que estão trabalhando 18 horas por dia, né? Mas, ao mesmo tempo, estão por conta própria. Essa é a loucura, né? Então, assim, nesse sentido, a gente pode olhar a uberização como algo amplo, uma definição ampla do mundo do trabalho, e que ela vai chegando com determinadas especificidades de acordo com as desigualdades que estão articuladas ali onde esse processo está acontecendo, né? Então, se eu olhar para um médico, olhar para um motoboy, olhar para um motorista Uber, já entrando um pouco na questão do ensino docente, né? A uberização na educação é um campo muito fértil, né? Eu vou ver características em comum que me permitem pensar, olha, isso aqui é um processo de uberização. Só que aí eu vou ter que olhar para a especificidade, né? Então, por exemplo, como é que a uberização, como é que as pessoas com deficiência estão sendo incorporadas à uberização, né? Quando eu olho para os motoboys, o que eu vejo? Eu vejo uma predominância de homens não tão jovens assim, os motoboys nunca foram tão jovens como a gente pensa, mas há um processo de juvenilização pela forma da adesão a esse trabalho vai mudando, né? Isso que o Galo fala, que o Roberto falou para a gente, isso sempre me intrigou, que o motoboy virou entregador, né? E tem uma coisa aí que fala sobre a transformação da própria identidade profissional, que vai se transformando com a uberização, né? Então, mas olhando para o motoboy, ele tem um perfil que não é o mesmo do motorista da Uber, por exemplo. E também não é exatamente o mesmo do bike boy. E aí a gente tem que entender como essas relações de trabalho vão articulando uma série de desigualdades, né? Então, o que diferencia o bike boy do motoboy? Diferencia para começar o acesso à moto, né? Então, o que é o bike boy? É o cara que vai alugar uma bicicleta. É isso que ele precisa. E ele precisa de uma série de estratégias para sobreviver, né? Que são invisibilizadas, mas tem que ter um conhecimento enorme para ser bike boy, conseguir se manter vivo e conseguir se sobreviver nessa profissão, né? Mas o acesso dele a isso é diferente
do acesso do motoboy. Então, vai se consolidando uma espécie de carreira, né, até informalmente consolidada. O horizonte do bike boy, muitas vezes, não é ser motoboy, é entrar na faculdade, é arrumar um emprego, né, tem vários horizontes, mas um dos horizontes é ser motoboy, né, quer dizer, porque aí não é esse dispêndio da força física o tempo todo que está garantindo a sobrevivência desse cara, né? Já é uma forma diferente dele ser remunerado. E aí, só para contar um pouco, né? Eu publiquei um artigo recentemente que eu faço uma comparação baseado em relatórios produzidos sobre bike boys pela Associação de Comercialização de Bicicletas. Então, foi uma pesquisa feita com fins comerciais, né? Mas eu comparo, olha só o que é a uberização, né? E como ela vai aterrissando, produzindo e reproduzindo desigualdades. Esses relatórios analisaram o trabalho de um monte eu não lembro agora a quantidade de entregadores de bicicleta em São Paulo, por aplicativo, e também analisou uma empresa de entregas feita por bicicletas, né, que registra em carteira, essa é uma empresa que tem 200 trabalhadores, ela registra em carteira e também conta com trabalhadores autônomos, né. E veja que interessante, é a mesma profissão, certo? A do bike boy. Só que quando é uberizado, essa ocupação se torna predominantemente negra e juvenil. Quando o cara é seletista, ou mesmo autônomo, mas trabalhando diretamente para uma empresa, aí ela já é mais, a participação dos brancos é maior. E o perfil etário também muda. Eu sei que são universos de pesquisa muito diferentes, a amostra é diferente e tal. Mas é muito interessante você ver isso. Então, quer dizer, a uberização, ela é um processo amplo e ela vai acontecendo com determinadas especificidades, de acordo com o trabalho que está sendo uberizado, né? Então, eu posso ter tanto trabalhadores brancos de classe alta, de alta qualificação, de alta remuneração, que estão se uberizando, assim como eu vou enxergar o motor. E aí eu vou ter que entender as diferenças que vão compondo esses perfis, né? Então, nesse sentido, por exemplo, seria interessante ver isso, né? Onde é que estão as pessoas com deficiência? Como elas estão sendo incorporadas, né? Onde que isso se abre para elas? Onde que isso está fechado? Quer dizer, é uma questão importante. Sobre bancos de dados, e também relacionando isso com os desafios para pesquisa, né? É muito interessante isso, assim, é meio interessante, não, é perverso, né? Porque a gente fica ralando para fazer pesquisa, para conseguir um universo de trabalhadores, para produzir dados quantitativos, confiáveis e tal, né? Quando, para o lado das empresas, esses dados que a gente está ralando muito para conseguir, eles estão totalmente já mapeados e processados, né? Um clique de uma empresa, a gente não sabe nem o contingente. Veja onde a gente está. As empresas, elas não têm hoje obrigação de ter nenhuma transparência na sociedade, mas é o básico. E quando elas soltam dados, elas também não têm obrigação nenhuma de comprovar a veracidade dos dados que elas próprias estão soltando. Então, ao mesmo tempo que esses dados estão totalmente mapeados, a gente politicamente não consegue ter acesso a eles, né? E aí tem todo um exercício de produção desses dados. E, além disso, eu acho que é fundamental, e a gente tem que dar muito valor à pesquisa qualitativa, né? Quer dizer, é através da experiência cotidiana, as trajetórias dos trabalhadores, que a gente vai compreendendo o que é a uberização, né? Então, nada mais fundamental do que a gente conseguir não só dar voz, mas a gente aprender também a escutar o que os trabalhadores estão dizendo para a gente, né? Mas tem bancos de dados, né? Tem exercícios tentando coletar esses dados, né? São trabalhos difíceis de se realizar, é muita informação, né?
Mas tem, por exemplo, o observatório da UFMG, coordenado pelo professor Fábio Tosi, eu esqueci o nome do observatório, né, mas que está fazendo uma série de levantamentos. O DigiLabor, né, coordenado pelo Rafael Groman, hoje mesmo ele disse que eles estão para lançar um observatório sobre as plataformas controladas por trabalhadores, então um mapeamento disso. Tem dados internacionais, então quem começou a criar formas de mapear, tal, assim, que ganhou visibilidade, não sei se é quem começou, mas é o que tem visibilidade, né? É o laboratório agora esqueci o nome, mas é de Oxford, é o Instituto de Internet de Oxford, né? Eles começaram a tentar mapear, produziram dados, acho que desde 2016, sobre isso que eles chamam de gig economy, que é um termo também que a gente tem que ter cuidado para não importar aqui para a nossa realidade, né? Alguém perguntou sobre o grupos de pesquisa, né? Tem esse grupo do DigiLabor, que é um grupo aberto, assim, para pessoas interessadas. Acho que quem quiser procurar o Rafael, tentar se envolver, vale a pena, né? O Rafael tem feito um trabalho muito importante no Brasil, né, de levantamento de toda a produção internacional, de publicização das entrevistas que ele realiza, né, quer dizer, é uma sistematização enorme que ele faz ali semanalmente, que é uma contribuição enorme para nós, né. Aí, deixa eu ver aqui. Sobre a educação, acho que é isso, né, a educação, ela é um campo, tem até teorias de que a uberização começou na educação, né, porque, por exemplo, esse banco de professores temporários que são recrutados, né, para preencher buracos na falta de professores contratados, todo esse esquema, por exemplo, que eu conheço mais de perto no estado de São Paulo, né, mas eu imagino que vocês também vejam aí, tudo isso já a gente poderia pensar em termos de uma organização da uberização por dentro do Estado, inclusive, né, e, assim, o que eu acho interessante da uberização é que ela, não é à toa que ela ela tem ganhado essa visibilidade, né? Acho que todos nós sabemos potenciais uberizáveis, né? Essa uberização, ela está pressionando mesmo o mundo do trabalho. Então, não é difícil imaginar, quando, por exemplo, a terceirização fim agora está regulamentada, legalizada, a primeira coisa, quando a gente olha para a universidade, é pensar isso. Por que não, daqui a um tempo, né, você transformar todos os professores em prestadores de serviço recrutados de acordo com a demanda, né? Quer dizer, isso está tensionando o ensino docente o tempo todo, já está acontecendo e tem possibilidade de acontecer de formas muito mais profundas e perversas, né? E concordo com o comentário da Cláudia, né, e eu acho que isso fica muito visível no trabalho dos motoboys, esse processo de desvalorização da força de trabalho, né. Então, são dois processos que correm juntos. Um é a transferência de riscos, muitos dos riscos para os trabalhadores, isso que o Roberto falou, né, dos poros do trabalho são transferidos para o trabalhador, né, esse é o grande lance de você ser um trabalhador sob demanda, né, todo o tempo ocioso, o tempo de não trabalho dentro do tempo da jornada de trabalho é transferido para você, né, então é uma transferência de custos e de riscos, né, e, ao mesmo tempo, mecanismos de rebaixamento do valor da força de trabalho, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com os motoboys em 2012, em São Paulo, com 50 motoboys, né? E aí nós fizemos essa pesquisa grande da Remir, que envolveu quase que 300 trabalhadores, né? Antes e depois da pandemia. E depois da pandemia, eu não tenho esses dados de cabeça, infelizmente, mas você vê uma queda brutal, né, do rendimento dos motoboys, um ano antes da pandemia. Só que, se você comparar com essa pesquisa que eu fiz em 2012, você já vê o quanto o valor do trabalho dos motoboys,
né, foi brutalmente reduzido. Então, esses processos de monopolização aí, eles se fazem a partir do rebaixamento da força de trabalho, né, e uma vez que conquista o setor, aí realmente, como eles monopolizam, eles jogam o tempo inteiro com o rebaixamento. E como essas formas de adesão à uberização, elas mudam, você não tem contratação, não tem número de vagas, não tem seleção, você adere ao trabalho. Se você for um bom gerente de si, tiver os meios necessários ali para se dar bem, você sobrevive. A seleção é um darwinismo social ali, né? Sobrevive quem puder mais nessa história, né? Então, esses são mecanismos que vão possibilitando o rebaixamento, porque você vai tendo também uma oferta de trabalhadores, que é isso que é virar entregador também, né? Trabalhadores que não eram motoboys, que não têm conhecimento da cidade, que não têm as estratégias de entrega, que não sabem dirigir, né? Que vão botar sua vida mais em risco ainda do que já é o risco de ser motoboy, vão aderindo, e aí você reconfigura o que é esse exército disponível, né, de reserva dessa atividade. Então, de fato, acho que não há dúvida que é um processo de rebaixamento da força de trabalho. Enfim, nem vi quanto, acho que já falei aí uns 15 minutinhos, né? Então, queria agradecer, para mim foi uma alegria ouvir o Roberto também, sempre aprendo muito com ele, né? E agradeço muito as reflexões, para mim gostaria muito de estar aí presencialmente, tenho certeza que num futuro próximo, eu espero, né, isso seja possível. Obrigada, viu, Jéssica, pela sua mediação também, a Fabiana. Obrigada, professora. Agora a gente passa para o professor Roberto. No final, a gente só vai dar só umas palavrinhas, né, com o pessoal que está assistindo a live. Eu acho que a minha internet acho que oscilou um pouquinho aqui, mas tá bem agora. Também vou comentar um pouco algumas coisas, mas completando um pouco o que o Ludmila já falou, sobre o perfil dos trabalhadores. Né? Eu vou falar um pouco a partir da pesquisa que estou fazendo aqui com entregadores em Recife. Né? Claro, estamos ainda processando os dados e tudo mais, né? Teremos material elaborado mais para frente um pouco, mas algumas a gente já pode comentar, antecipar. Essa pesquisa está sendo feita ela se baseou em 44 entrevistas com entregadores, né? 60% de bike e 40% de moto. Então, pegamos principalmente o pessoal, né, de bicicleta. A situação precaríssima, é impressionante. A vulnerabilidade dessas pessoas é impressionante. Teve uma das situações que eu entrevistei um casal de entregadores de bicicleta, né? Ou seja, o casal vive disso, assim, é uma situação dramática, certo? Então, esse problema da bicicleta, a propriedade da bicicleta, vários têm a propriedade, mas a propriedade da bicicleta é uma coisa muito básica, né? Agora, digamos, 70% desse pessoal se considera negro ou pardo, né? Muito jovens. Interessante, Ludmila, a maioria deles, dos que nós entrevistamos, não era motoboy, vieram de outros empregos, aliás, vieram de empregos formais, a maioria veio de empregos formais, e nós estamos, né, digamos, num contexto que sucede, que foi antecedido por um momento, digamos, um pouco mais, né, digamos, com mais oportunidades de empregos formais. Então, essas pessoas tinham empregos formais no comércio, atividade, pequenas empresas, indústria e tudo mais. Também tem alguns motoboys, mas a maioria não era. A maioria é o pessoal oriundo de outros empregos. Muito poucos vinham de um trabalho autônomo. Muito poucos. Porque o pessoal que está num trabalho autônomo, ele já está estabelecido naquele trabalho autônomo.
né? Então, claro, ele pode, e alguns avaliam, passam a avaliar a oportunidade do trabalho do entregador como uma chance mais promissora, mais interessante. E ele passa de uma coisa para outra, mas não é fácil você largar uma coisa que você já tem, certo? Um comércio, uma coisa, uma atividade, tá certo? Que você tenha de ambulante, ou que seja, para se aventurar na bicicleta, né? Então, essa é uma situação que normalmente se coloca para quem está desempregado. Então, entendeu? Foi demitido. E nós perguntamos: você estava empregado? Sim. Mas você saiu do emprego ou você pediu demissão? Aí, claro, a maioria foi demitido. Mas alguns disseram que tinham saído do emprego porque avaliaram que também, naquelas condições, não estava dando. E como tinha, para alguns, apareceu essa coisa de que principalmente no auge da pandemia, né? Alguns começaram a dizer que estava ganhando mais dinheiro e tudo mais, e melhorou um pouco ali a renda, né? Então, isso pode ter convencido alguns que estavam, né, em outra atividade para passar aí para coisa. Mas, normalmente, são desempregados, são pessoas que não têm outra alternativa, não encontraram outra saída, né? E aí se aventuram nesse tipo de trabalho. Aí se jogam de cabeça, simplesmente. Né? E essa coisa da jornada de trabalho, tá certo? De 12, de 13, de 14 horas, é uma coisa impressionante. Você passa lá, passa o dia inteiro, às vezes fazendo entrega, às vezes não fazendo entrega, porque não chama, o aplicativo não chama, e aí o iFood está usando uma jogada muito maliciosa, que é de separar o grupo dos nuvens do grupo dos que chama dos logísticos, do operadores logísticos, eles, né? Eles priorizam os operadores logísticos. Os operadores logísticos são ainda mais submetidos e controlados e regidos pela lógica da empresa, então são entendeu? Assalariados mesmo, sem dúvida alguma. Né? E o nuvem, digamos, é mais autônomo e tal. O nuvem está voando, está nas nuvens, porque para chegar um pedido para ele sair, ele passa 2 horas, 3 horas, 4 horas na rua esperando. Né? Então, é uma situação impressionante. A gente fez várias perguntas, Ludmila. Fez um questionário bastante amplo, ele envolve muitas dimensões, que vai das condições de trabalho, a gente está fazendo um cálculo da remuneração e da jornada de trabalho, como é que isso está se organizando. É uma confusão, mas estamos tentando montar esse quadro aí, né, com as situações que a gente pôde observar. Né? Então, envolve escolarização, né, todo o perfil sociodemográfico das pessoas, religião. A maioria é evangélica, né, em Recife, pelo menos, é assim. Né? E, enfim, depois a gente vai apresentar com mais detalhes, é só para dizer que, né, é um quadro muito, muito, muito interessante, assim, uma situação. Eles falaram muito, né, tiveram muita disposição de falar, contaram muitas histórias. Né? O fato de serem bloqueados sistematicamente pelas empresas é um castigo, é uma punição, uma forma de controle muito severa, essa do bloqueio. Né? As situações em que eles se encontram quando vão fazer uma entrega e no caminho sofrem um acidente ou alguma coisa assim, quer dizer, alguns têm que voltar, depois do acidente, depois que se recuperaram um pouco, tem que voltar, é o caso da RAP, né? A RAP exige que o pessoal volte lá na empresa, na sede da empresa, para entregar o lanche que não foi entregar, ele mesmo que esteja podre, apodrecido, estragado, não importa, entrega, para não caracterizar um consumo aí, né, da compensação para o trabalhador. Mas, enfim, é só para dar um pouco, né, uma pincelada sobre isso. Agora, só queria comentar brevemente, só para terminar aqui, sobre a coisa dos grupos. Eu só queria falar, Ludmila já mapeou um pouco esses grupos todos aí que estão estudando mais. Né? Tem o caso também do pessoal do Paraná, né, Ludmila, tanto o Sidney como a Cida, né,
no direito e na sociologia tem, né, agora mesmo estão com uma pesquisa em campo, uma pesquisa muito interessante. Né? Roberto, posso só fazer um comentário disso? É que eu não falei porque eu estou participando dessa pesquisa, né? Tá. Só que a gente desenhou o questionário e aplicou agora, mas eu tenho certeza que nós vamos ter resultados muito interessantes, né? E a ideia foi fazer um questionário que abarcasse diferentes profissões, né? Diferentes plataformas. Diferentes plataformas, então todo tipo de plataforma que seja de trabalho, né, a ideia é tentar incluir ao máximo. E aí esses desafios de tentar mapear o controle, condições de saúde, remuneração, relação tempo de trabalho e remuneração, e eu acho que tá sendo um grupo muito bacana de participar. Tenho certeza que a gente vai ter resultados muito interessantes, assim, que vão contribuir. Agradeço você lembrar que eu ia falar disso, porque senão a gente não tem os resultados de pesquisa ainda. Está em curso, né? E assim, tem a REMI, né? Tem a REMI, que a Remia fala na REMI, talvez ele não explique, né? Porque a REMI é uma rede, né, nacional, né, de estudos e monitoramento interdisciplinar da reforma trabalhista. Foi criado naquele contexto da reforma trabalhista, mas a REMI, digamos, é uma rede que estuda, né, todas as situações novas que estão acontecendo com o trabalho, né, se constitui em grupos, cruza, né, muita troca de informação, muita troca de material. Qualquer pessoa pode se vincular à REMI, desde que, evidentemente, né, esteja posicionado um tanto criticamente sobre os assuntos, porque não, né, a ideia é fazer esses estudos sempre orientados, né, para uma perspectiva crítica e tudo mais. Então, acho que a REMI é um grande, né, um grande espaço de articulação que vale a pena as pessoas ficarem atentas a isso. Para quem não conhece, visita o site, dá uma curiada, depois pode entrar em contato conosco, a gente passa um contato para se inserir. Né? E a ultíssima coisa, assim, a coisa que... Bom, a coisa das pessoas com deficiência e tudo mais, em bicicleta é muito difícil, moto também, não é? Ou seja, é muito difícil incorporar pessoas com qualquer que seja né? Ou seja, desde que seja um problema físico, é muito difícil, porque você imagina bicicleta, você ficar pedalando ali. Se tiver problema de visão, se tiver problema de audição, se tiver problema de motor, se tiver problema... Enfim, não é fácil. Isso é um grande problema, né? Bom, e a questão da desvalorização que Cláudia levantou aí muito bem e tal, Ludmila já comentou, enfim, considero que está respondido. Bom, também quero agradecer muito a oportunidade, né, e também a oportunidade de estar mais uma vez com Ludmila, né, compartilhando, conversando, que é sempre, como eu disse, o pensamento dela é muito instigante, muito, né, nos deixa muito pensativos sobre as coisas que estão sendo debatidas. Então, gente, parabéns aí a vocês, né, ao GEPET, né, Cláudia, a Jéssica, a Fabiana, todo mundo que participou da organização, condução, né, foi ótimo. Bom, nós agradecemos também novamente a participação de todos, né, as contribuições no chat, muitos alunos participando com as questões, e eu acabei esquecendo de ressaltar no início da minha fala, né, os agradecimentos também estender ao professor Maurício Rombaldi, né, do programa de pós-graduação em Sociologia, né, ele que foi responsável pela interlocução com a professora Ludmila, que tem contribuído significativamente também para os meus estudos em torno do trabalho formal, em torno com recorte ao trabalho por conta própria. Dizer que foi um prazer, né? Espero que a gente possa estar construindo outros momentos também, né? Vamos nos ver em breve também na ABET, né? No GT da Ludmila, eu escrevi um trabalho, viu, Ludmila? Então, nós vamos dialogar lá também um pouco sobre os meus estudos, o que eu venho desenvolvendo também enquanto pesquisa. E agradecer a vocês novamente, tá? Desejar boa noite a todos e todas. Obrigada. Muito bem.
Então, gente, para finalizar esse momento, né? Espera aí, rapidinho. Só para finalizar esse momento, né? Em nome da professora Cláudia, que ainda se encontra por aqui assistindo a nossa live, em nome do GEPET, a gente novamente agradece a disponibilidade, a generosidade de Roberto e de Ludmila. A gente sabe que não são fáceis esses processos remotos, manhã, tarde e noite, e a gente já está aqui, creio que no terceiro ou quarto turno de trabalho, mas é muito importante a contribuição que vocês dão para as nossas pesquisas, né? A gente lê vocês, a gente está nessa interlocução, e colocar que a parceria, né, entre o GEPET e os grupos de pesquisas que vocês participam, que vocês coordenam, é uma parceria que, para nós, ela já é muito consolidada. Então, a gente espera contar com vocês, não é, em outros momentos, como também se coloca para que a gente também possa fazer outros diálogos futuros, né? Então, dá boa noite para vocês, para todo mundo que está assistindo a live, né? Que nós ainda temos aqui, ó, 30 pessoas, né, resistentes assistindo a live, para o grupo de pesquisa que está todo aqui também, para os alunos e alunas do professor Roberto, né, da disciplina de trabalho digital, que também contribuíram aqui com o debate. E, enfim, um abraço para todos, para todas, se cuidem, e nós nos vemos em outras atividades, aqui mesmo no canal do GEPET, no nosso Instagram. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Um beijo para todo mundo. Boa noite, até breve, gente. Boa noite. Com vocês essa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.